Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, temos a alegria de trazer mais um Diálogo Espírita. Nosso programa de hoje inicia com o quadro Pensar, Aprender e Viver, baseado em aforismos, aquelas frases marcantes, elaboradas por grandes pensadores, como filósofos, religiosos, escritores, artistas, políticos, etc. E o primeiro deles enaltece a virtude da persistência do comediante Charles Chaplin. O segundo do astrônomo Carl Sagan, tratando da vida fora do planeta Terra. E o terceiro é da autora espiritual Joana de Ângeles, mentora do então médium Divaldo Pereira Franco, convidando-nos a refletir sobre os testes e exames a que somos submetidos na vida terrena. Depois nós temos o Fonte Allan Kardec, o envelhecimento e a vida futura é o tema. E em perguntas e respostas, uma questão a respeito da evocação dos mortos. Será que realmente há uma proibição a esse respeito? É o que nós veremos no final, no encerramento do nosso programa de hoje. Prezados amigos, estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje, com o nosso quadro Pensar, Aprender e Viver. Temos aqui 3 frases que nós vamos tentar dissecar, ver o que a gente extrai de bom para o nosso aprendizado, quem sabe para a aplicação da nossa vida prática também. Nós temos aqui, mais uma vez comigo, a Rose Heidemann e o José Paulo Karsten. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo. Rose, a persistência é o caminho do êxito. Falou-nos lá o grande Charles Chaplin. Carlitos. Não só ele, né, mas vários filósofos antigos também, de alguma forma, trataram do assunto. Mas com certeza que a persistência é o caminho do êxito, né? Jesus mesmo disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que isso significa, né? A necessidade da persistência, da perseverança, não desistirmos, mesmo ante as dificuldades, as perseguições, as incompreensões das pessoas que nos rodeiam. Ainda que nos sintamos abandonados ou sozinhos, não desistimos do nosso propósito, porque o socorro divino vem e, se persistirmos, com certeza chegaremos ao êxito. Na outra passagem evangélica, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, em que nos aconselham a persistirmos, a insistirmos naquilo de que necessitamos para que o socorro divino se faça presente em nossas vidas, também há um conselho, né, a perseverança. O que os filósofos antigos diziam a respeito? Sêneca, né, em suas cartas a Lucílio, dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. O que isso significa, né? Que tendo propósito, sabendo para onde direcionamos os nossos esforços, é necessária a persistência depois para alcançarmos o objetivo. Aristóteles dizia que a virtude é o hábito do bem. O que é o hábito de alguma coisa? O hábito da justiça, o hábito da bondade, o hábito do conhecimento. É a perseverança na sua aquisição, até que nos tornemos detentores daquela qualidade. O que mais que nós temos? Nietzsche, né, que realmente era cético, crítico da religião, ele dizia: o que não me destrói me fortalece, e aconselhava, né, a persistência ante as dificuldades para atingir as metas. O filósofo Albert Bandura dizia: as pessoas que acreditam ser capazes de exercer controle sobre as suas vidas são mais persistentes. Temos Ângela Ducorte, que fala sobre o contexto, né, ou a ideia do grit, que é a garra, e que define a persistência, mais do que o dom inato, como necessário para nós termos êxito em alguma coisa. Do ponto de vista espiritual, o que nós precisamos, não é, para sermos persistentes? Exercício. Perseverar, repetir tantas vezes quantas necessárias na persistência para atingirmos as metas.
Para isso, nós precisamos saber para onde estamos indo. Então, temos que ter, primeiro, clareza de propósito. Persistência indefinida não existe. Você tem que ter uma meta e buscar atingi-la. O que mais que temos? Controle emocional, uma certa resiliência para não nos abatermos ante as dificuldades e notarmos que todas as falhas e todos os erros só são caminhos que nós já sabemos que não temos que seguir. Portanto, persistindo, estamos mais perto do sucesso. E flexibilidade inteligente, capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias, persistindo até atingirmos a meta. Qual é a nossa meta do ponto de vista da doutrina? Conquistarmos qualidades morais, conhecimento e virtudes espirituais e persistirmos nas lutas para que essas metas sejam as conquistas, né? Sejam conquistadas nessa vida. Paulo, antes de eu pedir para você falar sobre a frase do Carl Sagan, queria comentar o seguinte: persistir, ela explicou super bem, né? Agora, será que não chega um ponto em que as pessoas podem confundir persistência com teimosia? E querer aquilo, inclusive pedir a Deus e ficar insistindo numa coisa que não é para dar certo, que talvez ela nem não mereça ou nem tenha, não é bom para ela? Será que não há essa situação? Como saber onde parar com a persistência, porque daí já é teimosia? Uma boa pergunta. Discernimento é a palavra. Agora, como discernir as questões da nossa existência, eu acho que a gente pode até retomar o último programa. Quem sabe fazendo uma oração ao anjo protetor, ao anjo guardião, para receber uma inspiração. Na verdade, a oração a todo tempo nos permite ter um contato maior e constante com a espiritualidade. E, eventualmente, numa situação dessa, em que se repete demasiadamente determinado comportamento, uma boa oração ao mentor espiritual, quem sabe seja aí o melhor caminho para começar a resolver esse tipo de problema. Gostei da sua resposta, muito boa. Eu não tinha pensado nesses termos. Tinha pensado só na racionalidade. É verdade. Bom, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Isso nos remete, de certa forma, a um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados, correto? Exatamente. Carl Sagan está repleto de razão, pelo menos do meu ponto de vista, né? Obviamente, ele, como físico materialista, uma pessoa dedicada ao estudo das ciências materiais, vislumbrou a imensidão do espaço, principalmente com os experimentos das sondas Voyager, né? Já tinha-se, obviamente, todo o conhecimento a respeito da grandeza do espaço, mas me parece que depois do lançamento das sondas Voyager foi possível, se tornou talvez um pouco mais tangível, por assim dizer, a grande extensão do nosso universo. Estima-se que o universo observável tenha aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Para mim é algo incomensurável, é inimaginável tentar conceber o que seja essa distância. Mas fazendo um raciocínio, tentando diminuir um pouco, e que para mim ainda permanece impossível compreender a distância, ou o tamanho da nossa galáxia, por exemplo, só na nossa galáxia há uma estimativa de que existam aproximadamente 3.200 sistemas solares parecidos com o nosso, ou seja, planetas orbitando uma estrela. Sem considerar se esses planetas estão ou não na zona habitável, que é aquela distância que fica entre a sua estrela, que não permite nem congelar e nem aquecer demais, que seria propícia para a vida, ainda eventual presença de água, etc. Mas considerando apenas essas informações e o fato de que no nosso sistema solar, de 8 planetas, um tem vida, se a gente fizer uma conta de padeiro, que eu fiz antes, obviamente, porque eu não sou nada bom em matemática, dá, em média, a probabilidade de entre 160 e 60 planetas com possibilidade de ter vida na nossa galáxia. Agora, no universo observável, há uma estimativa de 200 bilhões e, se não me engano, 2 trilhões de galáxias. Então, multiplicando isso pelo número de possibilidades, me parece muito possível que exista condições de vida em outros planetas. Do ponto de vista do Espiritismo, a resposta há muito já foi dada pelos Espíritos, consta no livro dos Espíritos, em Kardec,
Consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela importante passagem que Jesus afirma que são muitas as moradas do meu Pai. Considerando isso e considerando também que a criação é constante, é óbvio que espíritos, nas suas mais diversas categorias, para usar o termo que a gente encontra na doutrina espírita, vão necessitar de planetas ou de espaços especiais aptos a recebê-los conforme o estado da sua evolução. Então, não me parece que... entendo que Carl Sagan estava indignado e com razão, mas do ponto de vista do Espiritismo, essa é uma questão superada na medida em que cada plano, cada planeta, daquilo que a gente conhece, observa, enfim, que faz parte da criação, está destinado a cumprir, dentro de uma ordem de utilidade, por assim dizer, a receber encarnações adequadamente ao seu estado evolutivo. Eu gosto de pensar que na doutrina espírita a gente aprende a entender o caráter da utilidade das coisas e das circunstâncias. E na natureza não me parece que seja diferente, né? Tudo está interligado de uma certa forma, tudo está correlacionado e, parafraseando o Carl Sagan, quando ele viu a foto do planeta Terra tirada pela sonda Voyager, a gente é só um ponto pálido azul, seríamos muito pretensiosos querer acreditar e exigir que só no nosso planetinha existisse vida. Então eu concordo com Carl Sagan e concordo com que os espíritos instruíram Kardec. É isso aí. Bom, Rose, a Joana de Ângeles, ela disse, né? Não disse, né? Escreveu, provavelmente ela escreveu. Bom, pode ter sido por psicofonia, não sei. Não, ela escreveu porque é do livro Florações Evangélicas, isso aqui, essa frase. A vida, estamos falando de vida, continuamos, né? A vida em todas as manifestações é uma sucessão de testes e exames a que são submetidos os aprendizes da evolução. Isso vale para tudo, né? Do ponto de vista biológico, se a gente lembrar, né? Até pensando nos planetas habitados, na grande evolução, inclusive biológica que a gente teve no nosso planeta. Por exemplo, Charles Darwin, né? O que ele fez? Estudou a evolução através da análise das diferentes espécies. Ele verificou que o quê? A dificuldade provocava mutações, o desafio provocava crescimento e uma adequação à resolução. O pássaro aprendia a desenvolvia, né, naturalmente um bico mais comprido, quando ele precisava procurar semente entre as pedras. Então, havia uma adequação do organismo biológico às necessidades evolutivas, o que significava que, do ponto até de vista material, os desafios é que fazem a humanidade evoluir. Do ponto de vista espiritual, Joana de Ângeles com certeza quer nos dizer que nós somos, ao encarnarmos, desafiados todos os dias pelas questões necessárias para as nossas aquisições espirituais. Nós podemos verificar com muita certeza que quando somos defrontados reiteradamente pelo mesmo tipo de desafio, ou somos traídos com frequência, nos desiludimos da confiança com frequência, ou somos abandonados, ou somos desafiados nas circunstâncias materiais, repetidamente, é porque a vida está querendo nos alertar para alguma coisa. Temos um aprendizado a fazer, não perdendo, não espiando em sofrimento, inertes, mas assumindo o direcionamento da nossa vida para resolvermos aquelas questões, para enfrentarmos com dignidade e tentarmos melhorar nosso próprio destino, vivermos com mais conforto, mais equilíbrio material e espiritual na medida do possível, nos resignando aquilo que não podemos mudar, mas lutando arduamente para modificar tudo que é suscetível de melhoria. Os testes que a vida nos oferece são as dificuldades próprias do currículo terrestre. Quando nós queremos aprender matemática, o que nós fazemos? Vamos para a escola, assistimos às aulas, fazemos as lições.
Se temos alguma dificuldade maior, vamos para a aula de reforço fora do horário. É castigo? Não é. É oportunidade de crescimento. E a prova, né? No fim de um período bimestral, trimestral, semestral, seja como for, as avaliações que são feitas são castigo? Não são. São oportunidades do aluno provar que está apto para a série seguinte. Portanto, do ponto de vista espiritual, Deus nos criou não como um juiz que julga as nossas ações, nos condenando, ou nos absolvendo, ou nos salvando. Esse seria um conceito muito pobre, muito mesquinho da grandeza da divindade que criou todo esse universo com quatrilhões de galáxias aí que existem. Deus nos criou como um professor que ensina através das lições, dos desafios e dos problemas a nos tornarmos mais fortes e mais capazes, porque Ele não nos quer servidores, Ele nos quer co-criadores do seu universo, capazes de contribuir para o crescimento daqueles que nos rodeiam, do mundo que nos acolhe e nossa própria ascensão espiritual. E como é bom quando a gente trava essas lutas, essas batalhas e triunfa. E né? vence. Coisinhas pequenas, às vezes. Porque daí, inclusive, a repetição fica mais fácil os próximos desafios. A gente consegue arregimentar forças, energias. E fica automático depois. Exato, igual Aristóteles dizia, né? A virtude decorre do hábito, do esforço para tornar aquilo habitual. Exatamente. Paulo, quer fazer um encerramento? Nós temos aí 40 segundos, mais 35 segundos. Se quiser acrescentar alguma coisa do que foi dito, fique à vontade. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer o convite. É sempre importante divulgar o Espiritismo com base nas ideias do dia a dia, do cotidiano, né? Porque o Espiritismo ele vem aclarar a nossa existência com as informações que se referem às leis naturais. Deus e leis naturais tem tudo a ver com o que somos, tem a ver com os nossos enfrentamentos, tem a ver com as nossas escolhas. Então, é muito legal a iniciativa de vocês, parabéns. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, com certeza. Daqui a pouco tem os nossos demais quadros do Diálogo Espírita de hoje. Jornal Comunicação Espírita, edição especial. Na matéria de capa e no editorial, os 30 anos da AD Paraná. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, perispírito e o corpo mental. Em perguntas e respostas, excesso do mal, as encarnações passadas e os santos. E ainda em livros que eu recomendo, Materializações Luminosas. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, meus amigos. No Fonte Allan Kardec de hoje, vamos recordar um texto publicado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec sobre a vida e a morte. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro, está na pergunta 941 e a resposta dos Espíritos. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma, sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, sem algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que além da vida presente nada mais há. Quanto aos que persistirem nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno e os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala-o contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. O envelhecimento e a vida futura. Esse é o tema de hoje do Fonte Allan Kardec. Faz parte da nossa vida humana envelhecer. Chega um momento que acumulamos anos de vida, experiências e aprendizados. Um reflexo de que o fim da existência terrena
pode estar próximo. Este é um assunto que convida a reflexões dentro dos princípios da doutrina espírita. Muitos encaram a morte como o fim da vida, o fim de tudo. Esses são os conhecidos materialistas de que tratou aqui o texto. Nós, os espíritas, encaramos a morte como continuidade da vida, retorno da alma ao mundo espiritual, sobrevivendo ao fenômeno da extinção do veículo físico que é o nosso corpo orgânico, e mantendo ainda por si a sua individualidade. Como nos lembra José Herculano Pires, precisamos aprender a nos preparar para a chegada da morte, reconhecendo que os desígnios divinos são soberanos e sempre, sempre para o nosso bem, e que a vida continua. Sim, existe vida futura, pois somos imortais. Mas, se vez ou outra perguntarmos quanto tempo de vida ainda tenho, respondamos com toda certeza: a eternidade. Pois a existência física é limitada e passageira, mas a vida do espírito, essa é verdadeira. Essa é para todo sempre. Tanto o envelhecimento quanto a morte são fenômenos naturais da vida. Fazem parte da existência corpórea, da nossa história, pois já vivemos e morremos muitas vezes. E assim devemos compreender, porque a verdade é que a vida continua na dimensão espiritual. Não mais com esse corpo físico aqui, mas através de nosso perispírito, nosso corpo espiritual, que não envelhece e muito menos morre. Vivamos cada momento da nossa existência física aprendendo a ser útil a nós e ao próximo. Não esqueçamos da necessidade de cuidar do corpo e do espírito, aproveitando para aprender com a experiência dos mais velhos que nós, sabendo respeitar quem ontem já fez muito e tem muitas histórias para contar. É tempo de aprender a amar, de colocar-se a serviço do bem. Quanto à morte, somente Deus o sabe, não temos controle sobre ela. Se não sabemos nem quando, nem como vamos morrer, por que preocupar-se então? A vida precisa de foco, objetivo, de trabalho, estudo, convivência. Então vamos em frente, continuando a ter os nossos sonhos, ideais a alcançar, e se eles, por acaso, forem interrompidos pela visita da Dona Morte, paciência, não temamos. Assim devia estar escrito a nossa programação de vida. Ninguém irá desencarnar antes do tempo, a não ser que provoque. Mas isso é um outro assunto, aliás, um assunto muito penoso para quem assim procede. Afinal, a vida continua. E como continua? Então vamos prosseguir estudando, aprendendo, trabalhando e nos aperfeiçoando, progredindo sempre. Afinal, todo o conhecimento aqui adquirido na encarnação presente poderá nos ser útil nas encarnações vindouras. Nunca é tarde para aprender, para fazer o bem. Mãos à obra, agora, hoje, vamos lá. Queridos amigos, o Fonte Allan Kardec de hoje teve como inspiração matéria publicada na Revista Internacional do Espiritismo com o título O Envelhecimento e a Vida Futura, de março de 2024. A todos, uma excelente semana e até o próximo programa. Olá, amigos. No quadro Perguntas e Respostas de hoje, recebemos a seguinte questão. É proibido evocar os espíritos? Podemos evocá-los nas reuniões mediúnicas? Trazendo o assunto já para a época atual, né, porque as discussões a respeito da validade ou não da proibição bíblica já estão muito superadas,
até porque no próprio cristianismo nascente as comunicações mediúnicas eram muito comuns, né? Eles as atribuíam ao Espírito Santo, a uma inspiração superior sempre, ou no caso de pessoas possessas, né, a espíritos inferiores, como de fato eram. Mas na atualidade, o que nós entendemos por evocar espíritos? Significa trazer o nosso pensamento, chamar para perto de nós determinados espíritos, encarnados ou desencarnados. Podemos evocar tanto um quanto o outro, e às vezes eles atendem a esse chamado. É possível evocar espíritos segundo a doutrina espírita? Devemos fazê-lo nas reuniões mediúnicas? Kardec nos responde que não só podemos, como em alguns casos deveríamos fazê-lo, para podermos atender determinadas circunstâncias, receber determinados esclarecimentos, mas nos alerta que evocar é livre. A resposta é que nem sempre ocorre. Por quê? Porque se o espírito está em desequilíbrio, ele pode acorrer aquele nosso chamado, responder, ou às vezes até um outro vem no lugar dele, um mistificador, e nós não sabemos de fato quem está ali se apresentando até termos mais condições de análise. Então é perigoso evocar qualquer espírito, principalmente em condições de desequilíbrio, sem termos um ambiente preparado para isso, porque chamá-los é uma coisa, mandá-los embora depois que vem exige uma reunião preparada e um grupo equilibrado, né? É outra conversa. A evocação de espíritos equilibrados, familiares, às vezes de quem desejamos notícia, espíritos superiores, é possível sempre. Entretanto, é como Paulo de Tarso dizia, tudo me é lícito, mas às vezes nem tudo me convém. Por quê? Porque nós temos que ter muito conhecimento, inclusive das particularidades daquele espírito que está sendo evocado, para saber que é ele. Kardec nos dizia, evoca uma pedra e alguém te responderá. Por quê? Porque se chamamos alguém, um espírito que está ocupado, que não tem condições de vir, que não tem permissão para vir, às vezes um mistificador se apresenta no lugar dele. Temos que ter, então, muito cuidado com as evocações. Não devemos, de forma alguma, segundo os espíritos, evocar crianças de idade muito tenra, nem pessoas muito doentes ou pessoas muito idosas e enfermas, porque podemos aumentar seus problemas de saúde. Entretanto, os nossos grupos mediúnicos, às vezes, um trabalho bem direcionado, com equipes muito bem preparadas, usam a evocação no caso de atendimento a determinados casos de obsessão, para atendimento, inclusive terapêutico, em grupos muito especializados de doentes mentais ou problemas que estão pessoas que estão sob terapia, mas são trabalhos extremamente especializados. Regra geral, o que nós fazemos? Usamos a melhor das evocações. Oramos pela pessoa a quem queremos beneficiar, nos colocamos à disposição nas reuniões mediúnicas do atendimento espiritual necessário e aguardamos que a equipe espiritual possa selecionar aqueles espíritos que já têm condições de serem atendidos, para quem o diálogo fraterno no atendimento vai ser eficaz. Então, a evocação não é proibida, é aconselhável em determinados casos, mas, regra geral, exige muita prudência, conhecimento de causa, análise e um certo ceticismo, um ceticismo lúcido, proveitoso em quem atende, porque às vezes o espírito que acode ao chamado não é o que nós chamamos. Então, estudo, preparo, ambiente adequado são indispensáveis quando pensamos em qualquer evocação. Muita paz, fiquem conosco.